A chuva caía forte sobre as ruas de São Paulo quando Marina viu o menino. Ela estava voltando do terceiro turno da semana no restaurante, os pés doendo dentro dos sapatos gastos, a bolsa pesada no ombro. O relógio marcava quase meia-noite e as ruas do centro, normalmente movimentadas, estavam desertas por causa do temporal. O garoto não devia ter mais que 5 anos. Estava parado embaixo da marquise de uma loja fechada, encharcado, tremendo. Usava roupas caras. Marina notou isso imediatamente. Uma camisa de botão branca, agora transparente pela água, calças sociais pequenas e sapatos de couro que pareciam ter custado mais do que ela ganhava em um mês. Marina parou. Olhou ao redor procurando adultos, pais, alguém. Nada. Apenas o menino e a chuva batendo violentamente no asfalto. Ela se aproximou devagar, agachando-se na altura dele. Oi, querido. Você está perdido? O menino a encarou com olhos enormes e escuros. Não respondeu, apenas continuou tremendo. Marina tirou o casaco fino que usava e colocou sobre os ombros dele. Cadê sua mãe? Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Não tenho mãe. A voz era tão baixa que Marina quase não ouviu por causa da chuva. Ela sentiu o coração apertar. Conhecia bem aquela dor. Sua própria filha, Sofia, tinha apenas 3 anos e também não conhecia o pai. E seu pai? Onde ele está? O menino deu de ombros, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto molhado. Marina não pensou 2 vezes. Pegou a mão pequena e fria do garoto. Vem comigo. Vamos sair dessa chuva e encontrar seu pai, tá bom? Ela o levou até o ponto de ônibus mais próximo que tinha cobertura. Tirou o celular da bolsa, um aparelho velho, rachado, mas que funcionava, e ligou para a polícia. Enquanto esperava alguém atender, percebeu que o menino tremia descontroladamente. Como você se chama? Lorenzo. Lorenzo. Que nome bonito. Eu sou Marina. A chamada caiu. Sem sinal. Marina tentou novamente. Nada. Olhou para o menino, para a chuva que não dava sinais de parar, para a rua vazia. A delegacia mais próxima ficava a quilômetros dali e os ônibus já tinham parado de circular àquela hora. Ela mordeu o lábio, pensando. Sabia que era loucura, que não devia levar estranhos para casa, muito menos uma criança que claramente vinha de família rica. Mas o menino estava gelado, provavelmente doente. Precisava de um banho quente, roupas secas, comida. Lorenzo, eu moro perto daqui. Que tal a gente ir até lá? Você toma um banho quentinho, come alguma coisa, e de manhã a gente procura seu pai. Você sabe o telefone dele? Lorenzo balançou a cabeça negativamente. Endereço? Outro movimento negativo. Marina suspirou. Não tinha escolha. O apartamento de Marina ficava em um prédio velho de 3 andares, sem elevador. Ela subiu as escadas com Lorenzo pela mão, ambos deixando um rastro de água. A babá, Dona Célia, estava dormindo no sofá quando elas entraram. Acordou assustada. Meu Deus, Marina! Quem é esse menino? Achei ele na rua, Dona Célia. Perdido, sozinho, debaixo de chuva. Não consegui falar com a polícia, sem sinal. Vou dar um banho nele e amanhã resolvo. Dona Célia, uma senhora de 60 anos que cuidava de Sofia enquanto Marina trabalhava, olhou para Lorenzo com preocupação. Esse menino é rico, Marina. Olha as roupas dele. Vão pensar que você sequestrou. Eu sei. Mas não posso deixar uma criança na rua, Dona Célia. Não consigo. Marina preparou um banho morno para Lorenzo. Enquanto ele estava no chuveiro, ela procurou roupas que pudessem servir. Tudo que tinha era grande demais, eram roupas de Sofia, mas a menina era pequena para a idade. Acabou colocando Lorenzo em uma camiseta enorme que virou um vestido nele. Quando ele saiu do banheiro, com os cabelos escuros molhados grudados na testa, Marina sentiu uma onda de ternura. Preparou leite quente com achocolatado e torradas. Come, querido. Lorenzo devorou tudo. Marina percebeu que ele provavelmente estava há horas sem comer. Quer me contar o que aconteceu? Como você se perdeu? Lorenzo baixou os olhos para a caneca vazia. Eu fugi. Fugiu? Por quê? Meu pai, ele nunca está em casa. E quando está, só fica bravo. Eu queria que ele me desse atenção, sabe? Então saí escondido. Pensei que ele ia me procurar. Que ia ficar preocupado. A voz do menino estava carregada de tristeza. Marina sentiu o coração partir. Conhecia aquela necessidade infantil de atenção, de amor. Via isso todos os dias em Sofia. Tenho certeza que seu pai está preocupadíssimo agora, Lorenzo.
Amanhã a gente encontra ele, tá? Ela preparou um colchonete na sala, com cobertores limpos. Lorenzo se deitou, exausto. Em minutos estava dormindo profundamente. Marina ficou acordada por horas, olhando para aquele menino desconhecido em sua sala. Quem seria o pai dele? Por que uma criança tão pequena sentia necessidade de fugir? E por que ninguém tinha notado que ele estava perdido há horas na chuva? Na manhã seguinte, Marina acordou com Sofia pulando em sua cama. Mamãe, tem um menino na nossa sala. Marina se levantou rapidamente. Lorenzo estava sentado no colchonete, olhando ao redor confuso. Quando viu Marina, seu rosto se iluminou levemente. Bom dia, Lorenzo. Dormiu bem? Ele acenou que sim. Sofia se aproximou curiosa. Quem é você? Eu sou Lorenzo. Eu sou Sofia. Quer brincar comigo? Marina preparou o café da manhã para todos. Enquanto as crianças comiam, ela tentou novamente ligar para a polícia. Dessa vez conseguiu. Explicou a situação e disseram que enviariam alguém para buscar Lorenzo e tentar localizar a família. Mas antes que pudesse desligar, Marina ouviu batidas violentas na porta. Não eram batidas normais. Era alguém socando a madeira com força, urgência, desespero. Ela abriu a porta e congelou. Havia 4 homens no corredor. Todos vestidos de preto, todos com expressões duras. Mas foi o homem à frente que roubou sua atenção. Alto, ombros largos, cabelos escuros perfeitamente penteados para trás, olhos ainda mais escuros que os de Lorenzo. Usava um terno que provavelmente custava o aluguel de seu apartamento por 6 meses. Tinha uma cicatriz fina no queixo e uma expressão que oscilava entre alívio e fúria absoluta. Onde está meu filho? A voz era grave, controlada, mas Marina percebeu a tensão em cada palavra. Lorenzo está aqui. Está bem, está. O homem passou por ela entrando no apartamento. Seus olhos varreram a sala até encontrarem Lorenzo à mesa. Em 2 passos largos, ele estava agachado na frente do menino, as mãos grandes segurando os ombros pequenos. Lorenzo, você está machucado? Alguém te fez mal? O menino balançou a cabeça, os olhos arregalados. Não, papai. A Marina me ajudou. Eu estava com frio e ela me trouxe aqui, me deu comida e... Você fugiu da casa. Não era uma pergunta. O homem fechou os olhos por um momento, como se estivesse fazendo um esforço imenso para se controlar. Quando os abriu novamente, havia algo quebrado naquele olhar. Lorenzo, você sabe o perigo que correu? Sabe que poderia ter sido sequestrado, machucado, morto? Mas eu só queria que você prestasse atenção em mim. A voz de Lorenzo subiu, as lágrimas voltando a escorrer. O homem pareceu receber um soco no estômago. Puxou o filho para um abraço apertado. Marina observava a cena com um nó na garganta. Via claramente o amor ali, mas também a distância, a dificuldade de comunicação. O homem finalmente se levantou, ainda segurando Lorenzo no colo apesar do menino não ser mais tão pequeno. Virou-se para Marina. Você o encontrou? Sim. Estava perdido perto do centro, debaixo de chuva. Trouxe ele aqui porque não consegui contato com a polícia e ele estava gelado. Os olhos dele a examinaram de cima a baixo. Marina se sentiu exposta, consciente de sua roupa simples, seu apartamento minúsculo, a tinta descascando nas paredes. Agradeço por ter cuidado dele. Quanto você quer? Marina piscou, confusa. Como? Dinheiro. Quanto você quer por ter cuidado do meu filho? A raiva veio rápida e quente. Eu não quero seu dinheiro. Cuidei dele porque era o certo a fazer. Porque ele é uma criança e estava em perigo. O homem pareceu surpreso. Claramente não estava acostumado com recusas. Todo mundo quer alguma coisa. Então eu não sou todo mundo. Eles se encararam por um longo momento. Marina não desviou o olhar. Não ia deixar aquele homem rico achar que podia comprar tudo e todos. Um dos homens de preto atrás dele pigarreou. Chefe, precisamos ir. Chefe. Marina registrou a palavra mas não perguntou. O homem acenou com a cabeça. Antes de sair, olhou para Marina mais uma vez. Como é seu nome? Marina Silva. Eu sou Alessandro Vitali. E eu fico em dívida com você, Marina Silva. Então eles se foram. Marina fechou a porta e se apoiou nela, o coração batendo rápido. Sofia puxou sua mão. Mamãe, quem era aquele homem assustador? Não sei, meu amor. Não sei. Os dias seguintes foram normais. Marina voltou à rotina exaustiva, acordar cedo, deixar Sofia com Dona Célia, trabalhar no restaurante até tarde, voltar para casa morta de cansaço.
Lorenzo e seu pai misterioso foram ficando para trás em sua memória. Até que, uma semana depois, ela encontrou um envelope na porta de seu apartamento. Dentro havia uma carta manuscrita em papel caro e um cheque de valor absurdo, mais dinheiro do que Marina tinha visto em toda a sua vida. A carta dizia: Marina Silva. Sei que você recusou o pagamento, mas não posso ficar em dívida. Meu filho significa tudo para mim, e você salvou a vida dele. Por favor, aceite isso não como pagamento, mas como gratidão de um pai. Ave. Marina segurou o cheque com mãos trêmulas. Aquele dinheiro mudaria sua vida. Poderia pagar dívidas, comprar roupas novas para Sofia, talvez até mudar para um apartamento melhor. Mas algo nela se rebelava contra a ideia. Não tinha feito aquilo por dinheiro. Tinha feito porque era humano, porque cuidar de crianças não devia ter preço. Ela rasgou o cheque. 2 dias depois, havia outro envelope. Outro cheque, valor ainda maior. Outra carta. Marina. Eu não aceito não como resposta. Por favor, aceite. Ave. Marina rasgou novamente. No terceiro envelope, não havia cheque. Apenas uma carta. Marina. Você é teimosa. Admiro isso. Mas também sou teimoso. Se não aceita dinheiro, aceite um jantar? Gostaria de agradecer pessoalmente, sem intermediários, sem guardas. Apenas um pai agradecendo quem salvou seu filho. O restaurante é sua escolha. Eu pago. Ave. Marina releu a carta 3 vezes. Parte dela gritava para recusar. Aquele homem era claramente perigoso, os guardas, o título chefe, a riqueza obscena. Mas outra parte, uma parte que ela tentava ignorar, estava curiosa. Queria entender por que um homem tão obviamente poderoso parecia tão perdido quando olhava para o próprio filho. Ela escreveu um bilhete de volta e deixou na portaria, pedindo que entregassem se alguém procurasse por ela. Senhor Vitali. Aceito o jantar. Mas tem que ser em um lugar simples, sem frescuras. E Lorenzo tem que vir junto. MS. A resposta chegou no dia seguinte. Marina. Você escolhe o lugar. Lorenzo estará comigo. Sábado às 19 horas? Alessandro. Marina notou que ele tinha assinado com o nome completo dessa vez. Algo sobre isso a fez sorrir. Sábado chegou mais rápido do que ela esperava. Marina vestiu seu melhor vestido, que ainda era simples, comprado em liquidação, e deixou Sofia com Dona Célia. Escolheu uma pizzaria de bairro que ela e Sofia frequentavam às vezes, nada sofisticado, mas com comida gostosa e ambiente familiar. Quando chegou, Alessandro e Lorenzo já estavam lá. Dessa vez, Alessandro usava jeans e uma camisa simples, ainda claramente caros, mas um esforço de parecer normal. Lorenzo sorriu ao vê-la. Marina. O menino correu e a abraçou. Marina sentiu o coração aquecer. Oi, Lorenzo. Como você está? Bem. Meu pai disse que a gente ia jantar com você. Alessandro se aproximou. De perto, Marina percebeu que ele era ainda mais impressionante. Os olhos escuros intensos, a mandíbula forte, a postura confiante. Mas também notou as olheiras, as linhas de cansaço ao redor dos olhos. Marina. Obrigado por aceitar. Não me agradeça ainda. A pizza daqui não é de restaurante 5 estrelas. Um canto da boca dele subiu quase imperceptivelmente. Perfeito. Eles se sentaram. Lorenzo falou sem parar durante o jantar, contando para Marina sobre seus brinquedos, sua escola, seu quarto enorme. Alessandro ficou quieto a maior parte do tempo, observando a interação entre seu filho e aquela mulher desconhecida. Havia algo em Marina que o intrigava. Ela não se intimidava com ele, não fingia ser alguém que não era, não queria nada dele. Em seu mundo, isso era raro. Mais do que raro, era inexistente. Então, Alessandro, Marina disse quando Lorenzo foi ao banheiro, o que você faz exatamente? Lorenzo mencionou que você fica muito tempo fora. Alessandro pesou suas palavras cuidadosamente. Negócios. Importação e exportação. Que tipo de importação? Os olhos dele se fixaram nos dela, e Marina viu o aviso ali. Não pergunte mais. Mas ela tinha passado a vida inteira tendo que aceitar o que homens poderosos diziam. Estava cansada disso. Deixa pra lá. Não é da minha conta. Não é. O silêncio que se seguiu foi tenso. Então Alessandro suspirou. Eu não sou um homem bom, Marina. Faço coisas que você provavelmente desaprovaria. Mas Lorenzo é puro. É inocente. E eu faria qualquer coisa para mantê-lo assim. Então por que você o deixa sozinho tanto tempo? A pergunta saiu mais dura do que Marina pretendia.
Alessandro fechou o rosto. Porque o trabalho que eu faço não é lugar para uma criança. Mas uma casa vazia também não é lugar para uma criança. Ele tem babás, professores particulares, tudo o que precisa. Menos um pai presente. Alessandro bateu a mão na mesa, fazendo os talheres tinirem. Marina não se assustou. Você não sabe nada sobre minha vida. Sei o suficiente. Sei que seu filho estava tão desesperado por atenção que fugiu de casa e quase morreu de hipotermia na rua. Sei que você o ama, mas não sabe como mostrar isso. E sei que você está com medo. Medo? De quê? De que se você deixar Lorenzo realmente entrar na sua vida, pode perdê-lo. Então você mantém distância, acha que assim está protegendo ele. Mas na verdade está apenas o machucando de outro jeito. Alessandro ficou em silêncio, o maxilar tenso. Então Lorenzo voltou e o momento passou. O jantar terminou. Quando foram embora, Lorenzo abraçou Marina novamente. Você pode vir na nossa casa algum dia? É muito grande, mas é meio solitária. Marina olhou para Alessandro. Ele estava olhando para o filho com uma expressão que partiu o coração dela. Amor misturado com algo que parecia culpa e arrependimento. Talvez, querido. A gente vê. Nos dias seguintes, Marina não conseguiu tirar Alessandro e Lorenzo da cabeça. Sabia que devia manter distância. Aquele homem era perigoso, vinha de um mundo completamente diferente do dela. Mas havia algo neles, alguma ferida aberta, que ressoava com as suas próprias feridas. Então veio o telefonema. Marina? A voz era de Alessandro, mas soava diferente. Tensa, urgente. Preciso de ajuda. O que aconteceu? É Lorenzo. Ele está doente, febre alta, e está pedindo por você. As babás não conseguem acalmá-lo. Eu não sei o que fazer. Marina não pensou duas vezes. Me passa o endereço. A mansão dos Vitali ficava em um bairro nobre, atrás de muros altos e portões de ferro. Marina teve que passar por 3 controles de segurança antes de entrar. Quando finalmente chegou à porta, Alessandro a estava esperando. Ele parecia destroçado, camisa amarrotada, cabelos despenteados, olhos vermelhos. Ele está no quarto. Os médicos disseram que é só uma gripe forte, mas ele não para de chorar e pedir por você. Marina subiu as escadas correndo. O quarto de Lorenzo era do tamanho de todo o seu apartamento. Mas o menino estava pequenino na cama enorme, o rosto vermelho de febre, lágrimas escorrendo. Marina! Ele estendeu os bracinhos quando a viu. Ela se sentou na cama e o puxou para o colo, mesmo ele estando quente e suado. Ei, campeão! Tá passando mal? Minha cabeça dói. E meu papai tá assustado. Eu não quero que ele fique assustado. Marina olhou para trás. Alessandro estava na porta, observando. Ela fez um gesto para que ele entrasse. Seu pai está aqui, Lorenzo. Ele não está assustado. Está sim. Eu vi nos olhos dele. Alessandro se aproximou da cama, hesitante. Marina percebeu o problema, ele não sabia como confortar o próprio filho. Talvez nunca tivesse aprendido. Ela pegou a mão de Alessandro e a colocou na testa de Lorenzo. Tá vendo? Seu pai está checando sua febre. Ele se importa muito com você. Alessandro pareceu entender. Começou a acariciar os cabelos de Lorenzo, devagar, tentativo. Você vai ficar bem, filho. Eu prometo. Você vai ficar aqui comigo? Marina viu a hesitação nos olhos de Alessandro. Sabia que ele provavelmente tinha reuniões, negócios, coisas que ele considerava importantes. Claro que ele vai ficar, Marina respondeu por ele, encarando Alessandro com um olhar que não aceitava refusas. Nós dois vamos ficar. Até você melhorar. E ficaram. Alessandro cancelou todos os compromissos. Marina ligou para o restaurante dizendo que tinha uma emergência. Eles passaram a noite inteira no quarto de Lorenzo, revezando para verificar a febre, dando remédios, lendo histórias. Nas horas pequenas da madrugada, Lorenzo finalmente dormiu. Marina e Alessandro estavam sentados no chão ao lado da cama, exaustos. Obrigado, Alessandro disse quietamente. Você não precisava ter vindo. Claro que precisava. Lorenzo pediu. Você é muito boa com ele. Natural. Eu não tenho isso. Marina olhou para o homem ao seu lado. Sob toda a dureza, sob todo o poder e perigo, ela via alguém profundamente solitário. Você pode aprender. Só precisa estar presente. Minha vida não permite isso. O que eu faço, as pessoas com quem me envolvo, é perigoso demais. Se eu me aproximar muito de Lorenzo, se meus inimigos perceberem o quanto ele significa para mim, eles já sabem.
Por que você mandou a cidade inteira procurar por ele quando ele fugiu, não foi? Alessandro ficou em silêncio, confirmando. A questão não é se seus inimigos sabem que você o ama. É se Lorenzo sabe. E agora, ele não tem certeza. Por que você não mostra? Não sei como. A admissão pareceu custar muito a ele. Marina tocou seu braço gentilmente. Então aprenda. Você tem tempo. Ele ainda é pequeno. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Então Alessandro falou novamente. Minha esposa morreu quando Lorenzo tinha 2 anos. Câncer. Foi rápido. Um dia ela estava bem, alguns meses depois se foi. Ela era a parte boa de mim. A parte que sabia amar, mostrar afeto. Quando ela morreu, levou isso consigo. Eu não sei ser pai sozinho. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Entendeu então toda a distância, todo o medo. Eu também criei Sofia sozinha. O pai dela nos abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Eu tinha 19 anos, sem dinheiro, sem apoio. Foi aterrorizante. Mas sabe o que aprendi? Que amor não é perfeição. É presença. É acordar todo dia e tentar. É errar e pedir desculpas. Lorenzo não precisa de um pai perfeito. Precisa de um pai real. Alessandro a olhou intensamente. Como você faz isso? Como você consegue ser tão forte? Não tenho escolha. E você também não. Algo mudou naquela noite. Quando Marina foi embora na manhã seguinte, depois de ver Lorenzo acordar sem febre, sorrindo, Alessandro a parou na porta. Você pode voltar? Não só por Lorenzo. Eu gostaria que você voltasse. Marina deveria ter dito não. Sabia disso. Aquele homem era perigoso, seu mundo era escuro, e ela tinha Sofia para pensar. Mas quando olhou nos olhos dele, viu solidão espelhando a sua própria. Viu alguém tentando ser melhor, lutando contra seus próprios demônios. Posso trazer Sofia na próxima vez? O sorriso que Alessandro deu foi pequeno, mas genuíno. Por favor. Os meses seguintes mudaram tudo. Marina começou a visitar a mansão regularmente, trazendo Sofia. As crianças se deram bem imediatamente, e a casa enorme parecia menos vazia com risadas de criança. Alessandro começou a trabalhar menos, a estar mais presente. Marina o ensinou coisas pequenas, como fazer Lorenzo rir, como ter conversas de verdade com ele, como mostrar afeto sem palavras. Em troca, Alessandro cuidava de Marina de maneiras que ela nunca tinha experimentado. Quando o carro dela quebrou, ele mandou consertar sem que ela pedisse. Quando descobriu que ela trabalhava 3 turnos para pagar as contas, ofereceu ajuda, e dessa vez, ela aceitou. Não como caridade, mas como ajuda de alguém que se importava. Eles não falavam sobre o que Alessandro realmente fazia. Marina sabia que era algo ilegal, provavelmente violento. Via os homens armados que sempre estavam por perto, as conversas sussurradas em italiano, as cicatrizes nas mãos de Alessandro. Mas também via como ele protegia seu mundo de Lorenzo, como mantinha o menino inocente e seguro. E em algum lugar no meio de tudo isso, Marina se apaixonou. Não foi dramático ou súbito. Foi em pequenos momentos, quando Alessandro finalmente conseguiu fazer Lorenzo dormir sozinho depois de uma semana tentando, o orgulho misturado com ternura em seus olhos. Quando ele pegou Sofia no colo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando segurou a mão de Marina durante um filme e entrelaçou os dedos, como se estivesse ancorando-se a ela. Alessandro se apaixonou mais rápido, mais intensamente. Marina era luz no seu mundo de escuridão. Era autenticidade em um mar de falsidade. Era paz quando tudo ao redor era caos. Uma noite, depois que as crianças dormiram, eles estavam no terraço da mansão. Alessandro serviu vinho. Marina notou que ele sempre tinha cuidado com o que oferecia, nunca exagerando, sempre respeitoso. Marina, eu preciso te contar algo. O tom sério a deixou nervosa. O quê? O que eu faço? Você merece saber a verdade. Alessandro, você não precisa. Preciso. Porque o que eu sinto por você, eu não posso mais esconder. E você precisa saber com quem está se envolvendo. Marina segurou a respiração enquanto ele contava. A máfia, os negócios ilegais, a violência, o sangue. Ele não escondeu nada, não amenizou. Quando terminou, estava esperando julgamento, rejeição. Mas Marina apenas perguntou. Você mata pessoas inocentes? Alessandro balançou a cabeça veementemente. Nunca. Eu tenho regras. Sem crianças, sem inocentes. Apenas quem escolhe esse mundo. E você quer sair desse mundo? Ele pareceu surpreso com a pergunta. Eu, não sei se é possível.
Mas você quer? Desde que te conheci, sim. Você me faz querer ser diferente. Melhor. Você me faz acreditar que posso ser mais do que isso. Marina se aproximou dele, colocando as mãos em seu rosto. Então seja. Não acontece de uma hora para outra, eu sei. Mas você pode tentar. Por Lorenzo. Por você. E, ela respirou fundo, por mim. Porque eu também sinto algo por você, Alessandro. Algo que não deveria sentir, mas sinto. O beijo foi inevitável. Gentil no começo, depois mais profundo, carregado com meses de tensão não resolvida. Quando se separaram, Alessandro encostou a testa na dela. Eu não mereço você. Não é sobre merecer. É sobre escolher. E eu escolho você. Você escolhe a mim? Todos os dias. Para sempre. Mas o mundo de Alessandro não permitia finais felizes fáceis. 2 semanas depois, Marina estava saindo do restaurante quando foi abordada por 3 homens. Antes que pudesse gritar, uma mão tampou sua boca e tudo ficou preto. Ela acordou em um depósito vazio, amarrada a uma cadeira. Um homem estava na frente dela, 50 e poucos anos, cicatriz no rosto, olhos frios. Marina Silva. A mulher que amoleceu Alessandro Vitali. O sotaque era italiano, carregado. Marina tentou não mostrar medo. Quem é você? Sou alguém que Alessandro prejudicou. Alguém que vai usar você para acertar as contas. Ele pegou um celular e apertou alguns botões. Marina ouviu a voz de Alessandro, desesperada. Giancarlo, se você tocar nela... Calma, Vitali. Ela está viva. Por enquanto. Mas você sabe o preço. Metade do seu território ou a mulher morre. Você pode ficar com tudo. Apenas não a machuque. O homem, Giancarlo, riu. Alessandro Vitali implorando. Nunca pensei que veria o dia. Você tem 2 horas. O telefone desligou. Giancarlo olhou para Marina com curiosidade. O que você fez com ele? Alessandro nunca demonstrou fraqueza. Nunca. E agora está disposto a perder tudo por você. Eu não fiz nada. Apenas mostrei que ele pode ser humano. Humano? Giancarlo cuspiu. Humano não sobrevive no nosso mundo. As 2 horas passaram lentamente. Marina tentou não pensar em Sofia, em Lorenzo, em Alessandro. Tentou ser forte. Mas quando ouviu os tiros lá fora, o medo a consumiu. A porta do depósito explodiu. Alessandro entrou como um furacão, arma em punho, sangue respingado em seu rosto. Atrás dele, seus homens trocavam tiros com os de Giancarlo. Era caos, violência, tudo que Alessandro tinha tentado manter longe de Marina. Ele chegou até ela, cortando as cordas rapidamente. Você está machucada? Não, eu? Precisamos sair. Agora. Ele a cobriu com o próprio corpo enquanto corriam. Marina viu Giancarlo no chão, uma flor de sangue se espalhando em seu peito. Viu coisas que não podia desver. Quando estavam seguros no carro, voando pelas ruas, Alessandro finalmente falou. Eu sinto muito. Muito mesmo. Isso é culpa minha. Alessandro? Não. É culpa minha. Eu te trouxe para esse mundo. Te coloquei em perigo. Lorenzo em perigo. Sofia em perigo. Eu não posso continuar fazendo isso. O que você está dizendo? Ele estacionou em frente à mansão. Quando olhou para ela, tinha lágrimas nos olhos. Estou dizendo que você tinha razão. Que eu preciso mudar. E vou mudar. Vou sair desse mundo. Não sei como, não sei quanto tempo vai levar, mas vou fazer. Porque te amar vale qualquer sacrifício. Marina o beijou, provando o sal de lágrimas, não sabia se dela ou dele. Então vamos fazer juntos. Você, eu, Lorenzo e Sofia. Uma família. Uma família, Alessandro repetiu, como se estivesse testando a palavra. Então sorriu, verdadeiramente sorriu. Sim. Uma família. Os meses seguintes foram difíceis. Alessandro começou a desmontar seu império do crime, negociando saídas, fazendo acordos, pagando dívidas. Levou 1 ano, e foi perigoso a cada passo. Mas ele tinha algo que nunca tinha tido antes, uma razão para viver além da sobrevivência. Marina estava ao seu lado em cada decisão. Quando ele duvidava, ela o lembrava de por que estavam fazendo aquilo. Quando ele queria desistir, ela mostrava Lorenzo rindo, Sofia brincando, as crianças felizes e seguras. E finalmente, um dia, Alessandro fechou a porta de seu escritório pela última vez. Não era mais o chefe da máfia. Era apenas Alessandro Vitali, homem de negócios legítimo, pai, marido, porque sim, ele e Marina tinham se casado em uma cerimônia simples,
apenas os quatro, Lorenzo e Sofia como testemunhas. Eles se mudaram para uma casa menor, ainda confortável mas não ostensiva. Alessandro aprendeu a cozinhar, a levar as crianças para a escola, a viver uma vida normal. Ainda tinha pesadelos às vezes, ainda carregava as cicatrizes do que tinha sido. Mas Marina estava sempre lá, lembrando de que o passado não definia o futuro. Lorenzo floresceu. Tornou-se uma criança aberta, feliz, cheia de vida. Ele e Sofia eram inseparáveis, chamando um ao outro de irmão e irmã. E quando alguém perguntava a Lorenzo sobre sua mãe, ele sempre apontava para Marina com orgulho. Uma noite, quase 2 anos depois daquela noite chuvosa que mudou tudo, Marina e Alessandro estavam no quintal vendo as crianças brincarem. Alessandro a puxou para seus braços. Você salvou minha vida, sabia? Marina riu. Acho que salvei a vida do seu filho. Você salvou a sua própria. Não. Você me salvou. Me mostrou que eu podia ser mais do que o que meu pai era, mais do que o que esse mundo esperava de mim. Me deu uma razão para ser melhor. Me deu uma família. Marina se virou nos braços dele, tocando seu rosto gentilmente. E você me deu algo que eu nunca achei que teria, um parceiro de verdade. Alguém que me vê, que me valoriza, que luta ao meu lado. Todos os dias, Alessandro prometeu. Pelo resto da minha vida. E ele manteve essa promessa. Nos anos que vieram, nas dificuldades e alegrias, nas brigas e reconciliações, na vida linda e bagunçada que construíram juntos. Alessandro Vitali tinha sido muitas coisas, chefe da máfia, homem perigoso, pessoa temida. Mas no final, a única coisa que importava era o que ele escolheu ser, um homem que amava profundamente, um pai presente, um marido dedicado. E tudo começou naquela noite chuvosa, quando uma mãe solteira viu uma criança perdida e fez a escolha mais simples do mundo, ajudar. Não por dinheiro, não por ganho, mas porque era o certo a fazer. E essa escolha mudou não uma vida, mas 4. Criou não apenas uma história de amor, mas uma história de redenção, de transformação, de como até nos lugares mais escuros pode existir luz. Marina frequentemente pensava nisso, como um momento pode mudar tudo. Como bondade pode salvar almas. Como amor pode redimir até os mais perdidos. E toda vez que olhava para sua família, Alessandro fazendo Lorenzo rir, Sofia pintando um retrato de todos eles, a casa cheia de vida e amor, ela sabia que tinha feito a escolha certa. Não a escolha fácil, não a escolha segura, mas a certa. Porque no final, amor nunca é sobre perfeição. É sobre presença. É sobre escolher alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. É sobre transformação, não de uma pessoa por outra, mas de 2 pessoas escolhendo crescer juntas. E essa era a história deles. Não perfeita, mas real. Não fácil, mas verdadeira. Uma história que começou com uma criança perdida na chuva e terminou com 2 famílias se tornando uma, com 2 pessoas solitárias encontrando no outro um lar. Marina nunca se arrependeu de ter parado naquela noite. De ter estendido a mão para uma criança desconhecida. Porque aquela decisão, aquele momento de compaixão, trouxe-lhe tudo que ela nunca soube que precisava. E Alessandro, o homem que tinha vivido em escuridão por tanto tempo, finalmente encontrou sua luz. Não em poder, não em medo, não em controle. Mas em amor. No sorriso de seu filho, no toque de sua esposa, na risada de sua enteada. Ele tinha sido o chefe da máfia mais temido da cidade. Mas no final, o papel mais importante que já teve foi simplesmente ser Alessandro, marido, pai, homem que escolheu o amor sobre tudo. E tudo porque uma mulher corajosa o ensinou que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para escolher a luz. Nunca é tarde demais para ser humano. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento. Lorenzo cresceu e se tornou um adolescente inteligente, apaixonado por literatura e música. Sofia desenvolveu um talento extraordinário para a pintura. A casa que antes era silenciosa agora explodia com discussões sobre livros, acordes de violão desafinados, tintas espalhadas pela mesa da cozinha. Alessandro abriu uma empresa de consultoria de segurança legítima, usando seus conhecimentos do passado para proteger empresas honestas. Era irônico, ele admitia, o homem que tinha sido a ameaça agora era a proteção. Marina finalmente realizou seu sonho e abriu uma pequena lanchonete no bairro. Nada extravagante, mas era dela, construída com seu próprio suor. Mas o passado nunca desaparece completamente. Ele apenas espera nas sombras. Lorenzo tinha 15 anos quando fez a pergunta. Eles estavam jantando, uma tradição sagrada na família, todos à mesa, sem telefones, apenas conversas.
Ele largou o garfo e olhou diretamente para Alessandro. Pai, na escola hoje, um garoto disse que você costumava ser da máfia. É verdade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina segurou a mão de Alessandro por baixo da mesa. Sofia parou de comer, os olhos arregalados. Alessandro poderia ter mentido. Parte dele queria desesperadamente proteger seu filho daquela verdade. Mas ele e Marina tinham feito um pacto quando se casaram, nada de mentiras, não importava o quanto doessem. Sim, ele respondeu, a voz firme. É verdade. Lorenzo processou isso por um momento. Você matou pessoas? Lorenzo, Marina começou, mas Alessandro apertou sua mão gentilmente. Sim. Matei. Pessoas que eram tão ruins quanto eu era. Pessoas que tinham escolhido aquele mundo sabendo das consequências. E agora? Agora eu sou diferente. Graças à sua mãe, a Sofia, a você. Vocês me salvaram de mim mesmo. Lorenzo ficou quieto por um longo tempo, o rosto impenetrável. Então, você se arrepende? Alessandro não hesitou. Todos os dias. Carrego cada vida que tirei comigo. Mas me arrepender não as traz de volta. Tudo que posso fazer é ser melhor agora. Ser digno da segunda chance que recebi. Você acha que merece uma segunda chance? A pergunta era cruel em sua honestidade. Alessandro engoliu em seco. Não. Mas recebi uma mesmo assim. E passo cada dia tentando honrá-la. Lorenzo assentiu lentamente. Levantou-se da mesa e foi para o quarto. Marina fez menção de segui-lo, mas Alessandro a parou. Deixe. Ele precisa processar isso sozinho. Naquela noite, Alessandro não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, se perguntando se tinha perdido o respeito do filho. Se Lorenzo o odiava agora. Se toda a mudança, todo o esforço, tinha sido em vão. De madrugada, a porta do quarto se abriu. Lorenzo entrou, ainda de pijama. Pai? Você está acordado? Estou. Lorenzo se sentou na beirada da cama. No escuro, parecia mais velho do que seus 15 anos. Eu pesquisei. Sobre você, sobre o que você era. Encontrei artigos antigos, fotos. Alessandro Vitali, eles te chamavam de o fantasma. Diziam que você era implacável. Alessandro fechou os olhos. Eu era. Mas também encontrei outras coisas. Que você nunca tocou em negócios de drogas que afetassem crianças. Que você tinha um código. Que quando saiu, muitos dos seus homens conseguiram sair também porque você negociou por eles. Alessandro não sabia disso. Não sabia que seus esforços para dar saídas a seus antigos subordinados tinham sido notados. Lorenzo, eu não vou fingir que está tudo bem, pai. Não vou fingir que não estou chocado, assustado até. Mas também não vou fingir que não vi a mudança em você. Eu me lembro de como você era quando eu era pequeno. Distante, assustador às vezes. E me lembro de como você é agora. Presente, carinhoso. Você me ensinou a andar de bicicleta. Me consolou quando minha primeira paquera me rejeitou. Esteve em cada apresentação da escola. A voz do menino tremeu. O homem que você era assusta. Mas o homem que você é, esse é meu pai. E eu te amo. Alessandro puxou o filho para um abraço. Ambos choraram, lágrimas de alívio, de amor, de perdão que talvez Alessandro não merecesse mas recebeu mesmo assim. Eu te amo também, filho. Mais do que você pode imaginar. Mas a conversa não tinha terminado. Lorenzo se afastou, limpando as lágrimas. Tenho uma coisa que preciso te contar. É por isso que vim aqui no meio da noite. O que foi? Na escola, tem um garoto novo. Russo. Ele sabe quem você é. E disse que o pai dele conhece você. Disse que tem uma dívida antiga. O sangue de Alessandro gelou. Como é o nome dele? Dmitri. Dmitri Volkov. Alessandro conhecia esse nome. Volkov. Viktor Volkov tinha sido um dos rivais mais violentos durante seus dias na máfia. Eles tinham tido um confronto particularmente brutal que resultou em Volkov perdendo uma operação lucrativa. Alessandro pensava que o homem tinha voltado para a Rússia. Lorenzo, você falou com esse garoto? Não muito. Mas ele, pai, ele perguntou sobre Sofia. Sobre onde ela estuda, qual é o caminho dela para casa. Marina, que tinha estado fingindo dormir, sentou-se bruscamente. Alessandro, eu sei. Ele já estava saindo da cama, pegando o telefone. Eu vou resolver isso. Como? A voz de Marina estava fina de medo. Você não é mais aquele homem. Não tem mais aqueles recursos, aquela proteção. Então vou usar outros recursos. Legais. Vou à polícia, vou?
Eles não vão fazer nada até que algo aconteça, Marina interrompeu, a voz subindo. E eu não vou esperar que algo aconteça com minha filha. Alessandro pegou o rosto dela entre as mãos. Nada vai acontecer com Sofia. Ou com Lorenzo. Eu prometo. Posso não ser mais o fantasma, mas ainda sei como proteger minha família. Nos dias seguintes, Alessandro tomou providências. Contratou segurança privada discreta para seguir as crianças. Mudou as rotas delas para a escola. Contactou alguns antigos aliados, pessoas que tinham saído do mundo do crime com ele e agora viviam vidas honestas, mas que ainda tinham contatos. Foi através desses contatos que descobriu a verdade. Victor Volkow tinha realmente voltado, mas não para a vingança direta. Estava tentando reconstruir um império criminoso em São Paulo e via Alessandro como uma ameaça, não porque Alessandro ainda estivesse no jogo, mas porque sua saída bem-sucedida inspirava outros a sair também. Volkow queria fazer um exemplo. Uma semana depois, Alessandro recebeu um pacote. Dentro havia fotos. Sofia saindo da escola. Marina abrindo a lanchonete. Lorenzo no treino de basquete. E um bilhete em russo, que Alessandro leu com dificuldade crescente. Você pode sair do jogo, fantasma, mas o jogo nunca sai de você. Você me deve. Está na hora de pagar. Marina encontrou Alessandro no escritório, segurando as fotos com mãos tremendo de raiva. Alessandro, o que vamos fazer? Ele olhou para ela, e Marina viu algo que não via há anos, aquela frieza, aquela dureza. O fantasma espiando através das rachaduras. Vou falar com ele. Isso é perigoso. Tudo é perigoso agora. Alessandro se levantou, guardando as fotos. Mas eu não vou deixar que ele ameace nossa família. Não vou voltar a ser quem eu era, Marina. Mas também não vou ser passivo enquanto alguém ameaça meus filhos. Ele marcou um encontro através dos intermediários. Um restaurante russo no centro da cidade, território neutro. Alessandro foi sozinho, contra os protestos de Marina. Victor Volkow era um homem grande, pesado, com uma barba grisalha e olhos duros como pedra. Ele sorriu quando Alessandro se sentou. Alessandro Vitali. O lendário fantasma, agora domesticado. Como você caiu? Eu não caí. Eu subi. Alessandro manteve a voz calma. O que você quer, Victor? O que você me tirou? Território, dinheiro, respeito. Sua aposentadoria me custou caro. Muitos dos meus homens te seguiram para fora do jogo. Isso precisa ser compensado. Quanto? Volkow nomeou uma quantia absurda. Alessandro não piscou. Não tenho esse dinheiro. Não mais. Então teremos um problema. Temos um problema agora. Você ameaçou minha família. Meus filhos. Isso é uma linha que você não deve cruzar. Volkow riu, o som áspero e desagradável. Você acha que ainda tem poder para ameaçar alguém? Você é um fantasma no sentido real agora, Vitali. Uma sombra do que era. Eu, por outro lado, tenho um exército. Alessandro se inclinou para a frente. E eu tenho algo mais valioso que um exército. Eu tenho informação. Sobre você, seus negócios, suas operações. Informação que a Polícia Federal adoraria receber. Documentos que guardei como seguro quando saí do jogo. Era um blefe parcial. Alessandro tinha alguns documentos, mas não tanto quanto implicava. Mas Volkow não sabia disso. Você não faria isso. Implicaria você mesmo. Eu já paguei por meus crimes. Confessei tudo para minha família. Estou pronto para enfrentar as consequências legais se necessário. A questão é, você está? Volkow estudou Alessandro por um longo momento. O restaurante estava quieto, apenas o som de conversas baixas em russo ao fundo. Você mudou. Sim. Mas não tanto assim. Volkow sorriu lentamente. Ainda tem aquele fogo. Aquela vontade de fazer qualquer coisa pela família. Eu respeito isso. Sempre respeitei. Então respeite o suficiente para deixar minha família em paz. Volkow tomou um gole de vodka, pensativo. Eu poderia. Mas onde fica a justiça para mim? Qual justiça? Nós dois fizemos escolhas, Victor. Ambos vivemos vidas violentas. Mas eu escolhi sair. Você ainda pode fazer a mesma escolha. Eu sou velho demais para mudar. Não existe velho demais. Apenas com medo demais. Alessandro se levantou. Você tem até amanhã ao meio-dia para decidir. Depois disso, os documentos vão para a Polícia Federal. Sua escolha. Ele saiu do restaurante sem olhar para trás, o coração batendo acelerado. Não sabia se tinha jogado bem ou se tinha acabado de assinar a sentença de morte de sua família.
Marina estava esperando em casa, andando de um lado para o outro. Quando Alessandro entrou, ela correu para seus braços. E então? Agora esperamos. A espera foi agonia. Alessandro não dormiu, ficou no escritório com uma arma carregada na gaveta, algo que tinha jurado nunca mais tocar. Marina ficou com ele, as crianças dormindo sem saber do perigo que pairava sobre eles. Às 11 da manhã do dia seguinte, o telefone tocou. Alessandro atendeu. Vitali. A voz de Volko soava cansada. Você venceu. Vou deixar sua família em paz. Alessandro não baixou a guarda. Como sei que posso confiar? Porque eu também tive uma família uma vez. Uma filha. Ela morreu nesse mundo que escolhemos. E eu vejo agora que você está tentando fazer diferente. Tentando dar aos seus filhos o que eu não pude dar à minha. Eu posso ser muitas coisas, Vitali, mas não vou destruir isso. Não por vingança, não por dinheiro. Havia verdade na voz dele, dor genuína. Alessandro fechou os olhos. Victor, sinto muito pela sua filha. Eu também. Uma pausa. Viva bem, fantasma. E agradeça a Deus que alguém te amou o suficiente para te salvar. Nem todos nós temos essa sorte. A linha ficou muda. Alessandro desabou na cadeira, o alívio inundando seu corpo como uma onda. Marina se ajoelhou ao lado dele. Acabou? Acabou. Eles seguraram um ao outro por um longo tempo, chorando lágrimas de alívio, de gratidão, de puro esgotamento emocional. Naquela noite, Alessandro reuniu a família. Contou tudo, as ameaças, o confronto, a resolução. Lorenzo e Sofia ouviram em silêncio, processando. Então ainda existem pessoas do seu passado por aí, Lorenzo disse finalmente. Pessoas que podem nos ameaçar. Sempre existirão, Alessandro admitiu. Eu não posso mudar meu passado. Mas posso controlar como respondo a ele. E como protejo vocês. Sofia, que tinha estado quieta até então, falou. Pai Alessandro? Ela o chamava assim desde pequena, uma forma de distingui-lo do pai biológico que nunca conheceu. Você sempre protegeu a gente? Desde o primeiro dia que entrei na vida de vocês. Então vai continuar protegendo? Sempre. Até meu último suspiro. Sofia se levantou e o abraçou. Então não estou com medo. Porque sei que você não deixaria nada de ruim acontecer com a gente. A fé simples da menina de 13 anos quebrou algo em Alessandro. Ele percebeu que, apesar de tudo, apesar de seu passado sombrio, apesar dos perigos ocasionais, apesar de não ser perfeito, ele tinha conseguido. Tinha construído uma família que confiava nele. Que o amava não apesar de suas falhas, mas com elas. Marina observava a cena com lágrimas nos olhos. Seu filho Lorenzo aceitando o passado de Alessandro. Sua filha Sofia confiando nele incondicionalmente. E Alessandro, o homem que tinha sido um monstro, agora sendo o pilar de força e proteção da família. Os dias voltaram ao normal, mas algo tinha mudado. A família era mais unida agora. As crianças entendiam que o mundo não era perfeito, que pessoas cometiam erros, mas que redenção era possível. Que amor era uma escolha feita todos os dias. Lorenzo começou a falar mais abertamente com Alessandro sobre suas preocupações, seus medos. Sofia passou a incluir Alessandro em seus projetos de arte, pedindo opinião, buscando aprovação. A família que tinha sido formada por acaso e escolha estava agora cimentada por provação e perdão. Anos mais tarde, quando Lorenzo estava na faculdade estudando direito criminal, querendo, ele dizia, ajudar pessoas como seu pai a encontrarem segundas chances, e Sofia estava em uma escola de artes, Alessandro e Marina estavam sozinhos em casa pela primeira vez em anos. Você se arrepende? Alessandro perguntou enquanto cozinhavam juntos, uma rotina que tinham desenvolvido ao longo dos anos. De ter me dado uma chance? De ter trazido tudo isso para sua vida? Marina parou de picar cebolas e olhou para ele. Você está brincando? Sua vida poderia ter sido mais simples. Mais segura. Mais solitária. Mais vazia. Marina pegou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Alessandro, você me deu uma família completa. Deu a Sofia um pai que a ama incondicionalmente. Me deu um parceiro que luta ao meu lado. Sim, foi assustador às vezes. Sim, foi perigoso. Mas valeu cada segundo. Mesmo sabendo tudo que sabe sobre mim? Especialmente sabendo tudo. Porque sei que você escolheu mudar. Não porque alguém forçou, mas porque quis. Por amor. E não existe nada mais poderoso que isso. Alessandro a beijou, lento e profundo, um beijo que carregava anos de gratidão, amor, compromisso. Quando se separaram, Marina sorriu.
Além disso, se eu não tivesse parado naquela noite chuvosa, nenhum de nós estaria aqui. Lorenzo ainda estaria solitário, você ainda estaria perdido, Sofia não teria um pai, e eu não teria você. Uma noite de compaixão mudou 4 vidas. 5, se contar Lorenzo. Você acha que ele está bem? Lorenzo, quero dizer. Realmente bem com tudo? Como se invocado, o telefone de Marina tocou. Era uma videochamada de Lorenzo. Eles atenderam juntos. Oi, mãe. Oi, pai. Lorenzo estava sorrindo, o fundo mostrando sua biblioteca favorita no campus. Só queria ligar e dizer que tive a melhor ideia para meu projeto de conclusão de curso. Qual? Alessandro perguntou, curioso. Vou escrever sobre reintegração de ex-criminosos na sociedade. Sobre como o sistema pode ser mudado para permitir redenção real. E, ele hesitou, eu queria saber se você concordaria em ser entrevistado? Anonimamente, claro. Mas sua história, pai, sua história poderia ajudar muitas pessoas. Alessandro ficou sem palavras. Marina apertou sua mão. Lorenzo, tem certeza? Absoluta. Você prova que mudança é possível. Que amor pode redimir. Que nunca é tarde demais para escolher ser melhor. Isso precisa ser compartilhado. Depois que desligaram, Alessandro se sentou pesadamente. Ele quer usar minha história para ajudar outros. Porque sua história é sobre esperança, Marina disse gentilmente. Sobre como os lugares mais escuros podem levar à luz mais brilhante. Você não vê? Você não é apenas um ex-criminoso que mudou. Você é prova de que redenção existe. Alessandro olhou para Marina, essa mulher incrível que tinha visto humanidade onde outros viam apenas monstruosidade. Que tinha escolhido amor quando seria mais fácil escolher medo. Que tinha construído uma família do nada e transformado vidas com sua bondade simples. Eu te amo, ele disse, as palavras carregadas com tudo que sentia. Mais do que pensei ser capaz de amar. Você me salvou, Marina. De mim mesmo, do meu passado, da solidão. Você me deu uma vida que vale a pena viver. Nós nos salvamos, Marina corrigiu. Você me deu estabilidade, parceria, amor que nunca pensei merecer. Deu a Sofia um pai maravilhoso. Nos deu uma casa, uma família real. Isso é salvação mútua, Alessandro. É o que amor verdadeiro faz. E realmente era. Naquela noite chuvosa anos atrás, 2 caminhos se cruzaram de forma improvável, uma mãe solteira lutando para sobreviver e uma criança perdida de um mundo perigoso. E dessa intersecção nasceu algo lindo, uma família formada não por sangue ou conveniência, mas por escolha. Por compaixão. Por amor que se recusou a desistir mesmo quando seria mais fácil. Alessandro Vitali nunca seria perdoado por todos que tinha machucado. Carregaria a culpa de suas ações passadas para sempre. Mas ele tinha feito as pazes onde podia, mudado o que podia mudar, e construído algo belo das cinzas de sua vida anterior. E no final, não era sobre perdão universal. Era sobre as pessoas que importavam escolhendo ver o homem que ele se tornou em vez do monstro que ele tinha sido. Era sobre Lorenzo chamando de pai com orgulho. Sobre Sofia confiando nele completamente. Sobre Marina amando com todo o seu coração. Era sobre segundas chances, sobre redenção ganha com cada escolha diária de ser melhor. Era sobre provar que mudança não era apenas possível, mas real. E tudo começou porque uma mulher gentil viu uma criança em perigo e fez a coisa mais humana possível, ajudou. Sem pensar no que ganharia. Sem calcular riscos. Apenas uma alma cansada vendo outra em necessidade e escolhendo a bondade. Essa escolha salvou mais do que uma criança perdida na chuva. Salvou um homem da escuridão. Salvou uma mulher da solidão. E construiu uma família de 4 corações quebrados que, juntos, ficaram inteiros.